Bom dia a todos e todas. A gente vai começar agora a nossa primeira edição do Sempre Talks de 2026, onde mais do que um download do SXSW, que já faz mais de um mês que aconteceu, eu acho que a nossa proposta aqui, né, que o Sempre se propõe é a gente fazer algumas reflexões sobre os grandes assuntos que a gente, obviamente, em uma hora não vai conseguir percorrer, mas que a gente fez ali uma certa curadoria para conseguir trazer aquilo que a gente acha mais importante. A ideia aqui é uma troca, é uma conversa, não tem nenhuma grande apresentação que a gente vai mostrar, porque acho que esse formato ele é muito de conversa, né? Eu sou diretora executiva do SEMP, junto comigo agora vão estar a nossa nova presidente, Melissa Vogel, e temos dois convidados externos super especiais. Um é a Fernanda Altanelli, diretora de publicidade da Globo, e o Márcio Calage, CMO da Vulcabras, e tem aí as marcas Olímpicos, Mizuno e Under Armour. E acho que a ideia nossa, todos nós estivemos lá, é, acho que vocês que ficaram aqui até tiveram mais informações pela cobertura que vários veículos fizeram, mas a ideia aqui é a gente, de fato, fazer uma reflexão conjunta para compartilhar com vocês. Pelo nosso tempo exíguo, infelizmente, a gente não vai ter uma oportunidade de vocês participarem com perguntas aqui abertas para o microfone. A gente vai ter um chat aberto, que aí sim, fiquem à vontade para ir colocando e compartilhando coisas no chat. O Renato Pisotti é o nosso host, para quem eu vou passar a palavra agora. Ele vai ficar um pouco fazendo aí uma leitura do que for relevante. Se der tempo no final, depois das nossas falas, ele coloca aqui e compartilha algumas coisas do que vocês que estão nos assistindo forem colocando no chat. Então, eu passo a palavra ao Renato, que vai aí conduzir esse bate-papo com a gente. Bom dia a todos. Obrigado, Regina. Queria agradecer a presença de todos. O meu nome é Renato Pesotti, eu sou jornalista do UOL. A gente cobre a editoria de mídia e marketing, a gente tem um programa, um podcast que também vai para a TV. E a ideia aqui é fazer esse bate-papo sobre o evento desse ano. O SXSW ele chegou na 40ª edição. Acho que ele nasceu como contracultura e agora ele está no mainstream. E eu acho que todo mundo já conhece o que o SXSW representa e os brasileiros estão cada vez mais presentes, né? A gente tem mais ou menos 2.000 brasileiros todos os anos no evento, e a ideia aqui é a gente trazer esse debate, essa ideia, esse bate-papo, levar alguns desses insights para vocês. Como a Regina falou, eu também não fui, e como acho que a maioria das pessoas que está aqui, e assim, a gente aqui recebe muita informação, tem acesso a muito conteúdo, de que às vezes as pessoas lá não conseguem acompanhar, né? Lá cada um faz a sua agenda, painel em cima de painel, apresentação em cima de apresentação, e a gente acaba recebendo todo esse conteúdo aqui. A ideia é mesclar essa troca, essa informação de quem está lá, de quem acompanhou lá, com o que a gente viu aqui. Como a Regina já antecipou, a gente vai ter a presença da Melissa, que é a nova presidente do SEMP, da Fernanda da Globo e do Márcio da Vulcabras. A ideia é que cada um faça uma apresentação, um speech, um talk de 7 a 10 minutos, e que aí no final a gente possa envolver as pessoas para envolver os três para os quatro junto com a Regina para mais debates. O chat está aberto, quem quiser mandar sua localização, quem quiser mandar seu nome, a gente depois dá uma lida, fala com todo mundo. Se as pessoas quiserem compartilhar links, a gente sabe que tem muita apresentação do SXSW que está no YouTube também. Então, quem quiser, a gente falou de alguma apresentação, se vocês quiserem mandar o link já para ajudar todo mundo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Agora eu passo a palavra para a Melissa Vogel, que é presidente do SEMP, falar o seu tempo, fazer sua apresentação sobre o evento desse ano. Obrigado, Mel. Obrigada, Renato. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui.
nesse meu primeiro evento online como presidente do SEMP. E a ideia aqui, do que eu vou trazer para vocês, é contar um pouco da minha experiência durante o evento. Essa foi a minha terceira vez no SXSW. Eu tenho aprendido a navegar no evento de forma diferente. É muito interessante essa questão do FOMO, né, que habita todos nós quando estamos lá e que a gente quer passar pelo máximo de conteúdo possível. E eu busquei esse ano, então, navegar pelas trilhas diferentes e não só focar apenas nos temas de inovação, e eu ia me surpreendendo dia a dia com o que eu ia encontrando no meio do caminho, até mesmo porque esse ano eu não consegui reservar muitas palestras antes, o que eu achei ótimo, porque naturalmente ele me dava essa flexibilidade de buscar esses novos caminhos. Então aqui eu vou trazer, mais do que 3 insights, eu vou comentar sobre 3 palestras bem distintas. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu estou no SXSW é passar por um conteúdo que é um conteúdo de filme e TV. Eu já conto para vocês por quê. Porque quando eu passo pelo conteúdo de filme e TV, eu aprendo muito com essa indústria, que para mim é uma aula sobre processo criativo, sobre estratégia e principalmente sobre execução. E aí, eu escolhi um dos painéis chamado From Breaking Bad to Pluribus. Bom, Pluribus para mim, atualmente, é uma das séries que mais me mexeu, né? Tô louca para poder assistir a próxima temporada. E o painel para mim foi uma aula de trabalho em equipe e de obsessão por detalhe com propósito. Para quem vê a série, você entende como tudo ali acontece com uma exímia qualidade de conteúdo, de execução, mas quando você olha, por exemplo, só um cartaz da série, ou cartaz, nem sei se fala mais isso, né? Mas só o anúncio de divulgação da série, existe a atriz principal, a Rhea Seehorn, usando uma jaqueta amarela, que seguramente eu ia olhar para aquela jaqueta e falar, essa jaqueta foi uma decisão de moda. Mas, na verdade, quando você olha toda aquela engrenagem, todo o time falando, não. Foi uma decisão de roteiro, foi uma decisão super focada em pragmatismo. Por quê? Porque a cena era noturna, a jaqueta tinha que aparecer. Tinha uma ação física, não podia estragar a jaqueta. Mas, por outro lado, tinha que ter essa coisa pop na tela. Ou seja, foi definida uma jaqueta de couro amarela que foi buscada na China e você via figurinista contando sobre essa história. A mesma coisa a gente ouviu sobre a trilha sonora. E o ponto que me leva, né, a essa conclusão do tão fantástico que era isso, era exatamente uma equipe que trabalhou junto há anos, né? O diretor era o mesmo, grande parte do time era o mesmo, e que vem vindo desde Breaking Bad, que foi também uma série de muito sucesso. E no final das contas, fica claro que assim, não vai ter tecnologia que vai substituir esse coletivo bem orquestrado, que é guiado por propósito, com muita qualidade. E além de tudo, gente, é claro, a gente tinha nesse painel a Rhea, que é para mim hoje uma das grandes atrizes, né, de TV e de séries e de filmes. O personagem dela carrega, né, muito do que é Pluribus, é uma presença feminina super ativa, ela atuante no painel do começo ao fim, e você percebe que ela construiu a personagem dela, a Carol, de uma forma que fez muito sentido. Tanto é que, durante o painel aberto para perguntas, chegou uma pergunta para ela que dizia assim: como uma personagem tão antipática pode ter sido tão bem quista e vista pelo público? A resposta dela foi, para mim, brilhante. Ela falou: olha, acho que a gente tem cobrado, muita gente, as pessoas, a sociedade, cobra muito de um papel de um personagem feminino. O que é ser um personagem feminino? O que é ser uma mulher nos dias atuais? Imagina, essa personagem perdeu tudo que ela tinha, perdeu o trabalho, perdeu a esposa, perdeu senso de futuro. A gente não pode esperar que essa mulher fosse uma mulher fofa, agradável. Ela é simplesmente o que ela tinha que ser. Então, isso me mostrou também o quanto a própria atriz incorpora o personagem muito alinhado a essa engrenagem que funcionou muito bem. Então, só para vocês entenderem o quanto o SX pode ser diverso no sentido de conteúdo e as trilhas são formadas por cada um de nós. Um segundo que eu quero trazer para cá
um destaque foi um painel que falava sobre o futuro das notícias, né? The Future of News. Era um painel 100% feminino, né? Que trazia no painel uma moderadora que era a Jill Zuckman, e mais representantes do The Guardian, The New York Times e Newsweek. O grande objetivo era responder como é que o jornalismo vai sobreviver e vai prosperar nesse mundo com atenção fragmentada, muitas plataformas, IA, pressão econômica e política, e eu saí com a certeza que o futuro do jornalismo não vai ser decidido pela tecnologia, ele vai ser decidido por 3 coisas: independência, confiança e engajamento. Durante a sessão, ficou muito claro para mim 5 pontos. O primeiro deles é que a busca por novas receitas, claro, elas estão focadas em crescer o negócio, buscadas em focar em busca de novo dinheiro, mas seguramente elas são muito focadas em trazer um novo público. Da mesma maneira que que as 3 representantes dos jornais trouxeram uma necessidade muito profunda de diversificar conteúdo e que geram recorrência, como trazer informação de cozinha, compra, esporte, áudio, até soluções de games, né? A gente tem jogado muito, né, nas plataformas, eventualmente, né? Alguns jogos nas plataformas de conteúdo. Por quê? Porque isso constrói um comportamento simples e poderoso que é a volta todos os dias. Terceiro ponto super importante é eles já entenderam que eles têm que falar com o público aonde eles estão e não exatamente aonde a redação esperaria que eles estivessem. Ninguém foi ingênuo para dizer que a entrada da geração Z, principalmente, né, para criar novo público, vai começar pelo site. É muito clara que vai começar nas redes sociais. Então, sempre, de novo, o primeiro passo é engajar e não só converter. O quarto ponto, e esse sim, não é que tenha sido novidade, mas me ajudou a estruturar o pensamento, que é a independência não pode ser só um discurso, ela tem que fazer parte da estrutura e do processo de cultura, governança, de decisões diárias e de muita coragem para admitir erros. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouquinho, quando eu falar de IA. E mais do que isso, muito claro que a propriedade importa, ou seja, se tiver interesse econômico paralelo, existe pressão explícita e invisível, e aí você discute muito, então, qual que é a autonomia desse time que faz parte de cada um dessas empresas. E para finalizar, a IA apareceu, lógico, teria que aparecer, né, como ferramenta, mas mais do que isso, ninguém defendeu uma redação 100% automatizada, muito pelo contrário, cada vez mais, né? Uma tônica que a gente ouviu muito no SX. O mundo atual é gente, gente tem que ir para a rua, a IA vai otimizar processos, vai liberar tempo para as pessoas, claro, né? Acelera a rotina, mas a confiança só vai ser sustentada se você tiver propriedade intelectual e honestidade com o leitor. E nessa honestidade, errou, conta que errou, volta depois para pedir desculpas, então isso ficou muito clara. E mais, para fechar, né? Todos eles ali conversaram muito que o mundo sem jornalismo seguramente é um mundo sem transparência. E nessa transparência, a democracia vai virar um conceito frágil, bastante vulnerável. Então, para mim, esse painel foi muito interessante porque ele trouxe a questão da tecnologia e do IA adequado ao impacto fundamental em sociedade e em futuro. E para fechar, que na verdade eu trouxe aqui como último insight, mas na realidade foi um dos primeiros painéis que eu assisti, que era um painel onde o foco principal era que 2 futuristas conversassem com uma terceira futurista, mas essa sim, uma ferramenta de IA chamada Delphi.ia, e o objetivo delas era discutir sobre o futuro. Bom, eu fiquei encantada logo de cara com o assunto, né? Uma das pessoas que discutiam era a Sara D'Avanzo, que ela é a chefe de inovação da Pornovelli, mas a outra era a Faith Popcorn, quem estudou marketing na década de 90, 2000,
seguramente passou pelas tendências, né, da Faith Popcorn. Então, para mim, era um ícone ali na frente. E mais incrível que eram duas mulheres de 60, mais de 60 anos e mais, falando sobre o futuro, com uma futurista que foi construída a partir do repertório de aproximadamente 100 outras mulheres também de olho no futuro. Vou confessar para vocês que a tecnologia não foi algo que me encantou, porque ainda senti que tinha muita coisa para apurar ali, mas, por um outro lado, aquela conversa começou a me trazer um pouco do que seria o Moody, do que aconteceria no SXSW, onde foi dito que, no final das contas, o humano estará sempre no centro. Acho que o fetiche pela produtividade já passou naquele momento, e a Fake Popcorn trouxe provocações super interessantes. No final das contas, quem é que vai cuidar? Quem é que vai educar? Quem é que vai formar as pessoas nesse ambiente de IA? Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a discussão se o IA é vista como um oráculo, se é o IA que sabe de tudo. O IA praticamente ocupa um papel de um Deus muito poderoso, porque ele tem todas as respostas. Então, acho que ela deixou de falar de tecnologia para falar de nós, né? Dessa tentação que a gente tem de não só terceirizar a dúvida, mas também do nosso pensamento crítico. E aí a conversa terminou assim, que o maior risco, se a gente não cuidar, se a gente não formar e se a gente não prestar atenção exatamente nessa coisa do limite e da autonomia, o maior risco não é a IA ficar obsoleta, é que nós fiquemos obsoletos. E aí isso vira um grande circuito, né? Onde a obsolescência vai fazer parte de todos nós, enquanto a tecnologia também vai por esse mesmo caminho. Então, acho que eram esses os primeiros insights que eu queria trazer. Devolvo para você, Renato. Obrigado, Mel. Muito bom. E assim, como presidente, exatamente 9 minutos e 30 segundos, né? Parabéns, tá? A gente combinou pontualíssima, tá de parabéns. Fê, a bola tá contigo agora. A Fernanda Antonelli é diretora comercial de relacionamento das agências da Globo e a gente passa a bola do UOL para a Globo, né, Fê? Muito bom te receber aqui hoje. Com vocês agora, a Fernanda Antonelli. Acho que o microfone está mutado, Fê. Depois abre aí. A gente pede para as Agora, pessoas comentarem. exatamente. Bom, então vou falar um pouquinho de novo aí, meus poucos segundos de mutado. Obrigada por passar a bola para mim, Renato. Muito obrigada a todos aí pela presença. E para mim é um prazer enorme estar aqui, junto com o SEMP, junto com esses interlocutores tão ilustres, né? Bom, vou contar um pouquinho, porque quando a gente está falando de XSW, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu XSW para chamar de. Cada um tem um XSW para chamar de seu. O que a Melissa trouxe, de alguma forma, sem a gente ter combinado nada, ele se interconecta um pouquinho com o que eu vou trazer aqui, que foram palestras completamente diferentes das dela, que eu estou trazendo. Mas eu fiquei preocupada com. Existem algumas coisas, eu dividi essa apresentação em 3 grandes blocos, né? O primeiro é o que me preocupou, depois o que me surpreendeu da XSW, e o terceiro é um pouco aquele momento que é muito uau, que você fica muito não uau, mas uau, que você fica super feliz de estar fazendo parte dele, né? O que me preocupou foi quando a gente fala das tecnologias emergentes, que foi uma palestra do MIT, onde todos os anos eles soltam um relatório com o que é mais importante em termos de tendência para o mundo e de inovação. E aí eu coloquei 3 coisas que me preocuparam nessa palestra, porque fala muito de engenharia genética, e tudo que mexe com o ser humano na sua essência, que é a sua genética, a gente sempre levanta um alerta, porque tem questões éticas, questões culturais e éticas também. Então, para mim, o que me preocupou com relação a algumas coisas do MIT, né, foram 3 tópicos que eles falam. O primeiro, eles falam em embryo scoring, né? Você escolher os embriões que não vão ter potenciais doenças no futuro e que serão super-humanos, que, de alguma maneira, os pais vão escolhendo quais as características que eles querem nos seus filhos, cruzados com a falta da possibilidade de alguma doença. É uma tecnologia, obviamente, extremamente cara e que isso vai ter acesso a poucos,
mas de alguma forma me preocupa, porque você vai construindo, com o tempo você vai isolando os super-humanos do resto da população normal. E até que ponto isso impacta culturalmente as pessoas, né? Porque você não vai ter contato com a doença. E é importante você saber o cuidar. Tudo isso são características humanas que a gente precisa, de alguma forma, aprender na nossa jornada, né? Na nossa evolução. Então, à medida que você não tem mais nenhuma característica do cuidado, nenhuma necessidade do cuidado, o que vai ser de nós, seres humanos, que de alguma forma a gente foi criado assim, né? A outra coisa que de alguma forma tem a ver com isso, que Base Edited Babies, que tem a ver um pouco com isso, mas são características físicas mesmo, né? Quer dizer que a gente vai ter, então, algumas pessoas que têm o cuidado de escolher exatamente que tipo de filhos eles querem ter, o que também vai completamente fora a diversidade, que é muito, muito legal, que é isso que eu acho que a gente foi construído também em cima da diversidade, da pluralidade, da diferença de opinião, né? Então, isso também me preocupa. E a terceira coisa, que também fala de engenharia genética, parece filme, e aí eu vou falar um pouco de filme no final, tem a ver com a ressurreição de alguns genes do ponto de vista de você recriar espécies diferentes. Ele mostrou, por exemplo, um mamute pequeno, que foi os genes de um mamute que foram colocados nos genes de um rato. Então, são ratos mamutes, né? E como que é essa manipulação da natureza e esse mundo que a gente vai viver, onde a gente é um pouco Deus de alguma forma, né? Alguns poucos são um pouco Deus. Isso o Yuval Harari fala no livro dele, Homo Deus, fazendo uma conexão aqui. O quanto a gente vai manipular tanto a natureza a ponto da gente construir seres humanos muito diferentes e uma nova forma de conviver com eles, muito diferente do que a gente já viveu até aqui. É para pensar. O que me surpreendeu muito, e aí também tem um pouco a ver com natureza, que foi uma palestra do Asa Raskin, que é um pesquisador. Ele utiliza a IA para decifrar a comunicação animal, né? O que os animais dizem, como eles se comunicam, talvez possa ser um aprendizado importante para a gente, né, na nossa evolução, porque o tempo inteiro a IA está decodificando a comunicação e trazendo informações humanas. E se a gente ampliar essa IA para a comunicação com os animais, como eles se comunicam entre eles e poder, de alguma forma, entender que a natureza ela não está a nosso serviço e a gente conseguir fazer com que a gente seja parte de alguma coisa muito maior. Talvez emergências climáticas e todo o problema, toda a preocupação que a gente tem hoje com a natureza, talvez a gente consiga ver a natureza de uma forma diferente, né? Por exemplo, os papagaios, eu achei super interessante as coisas que ele traz, porque os papagaios eles têm um assovio diferente para cada bebê, para cada filho, para cada filhote, né? E eles passam a vida inteira se comunicando naquele tom, com aquele assovio, com aquele filhote. Então, é uma forma é um jeito de alguma forma humanizar também a natureza e pode fazer com que a gente pense a natureza de uma forma diferente. Eu achei super interessante. E outra coisa que aí foi o momento super uau, né? Que eu vi duas palestras, né? Que se interconectam, que é uma do Tom Sachs, que é um artista, e a outra é do Spielberg, né? Que dispensa apresentações, né? E ambos eles falam muito sobre a experiência coletiva, a experiência do fazer, a experiência da arte, a experiência do craft. E o tempo todo, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando muito de execução e fazer com que os processos sejam mais rápidos. Mas o XSW, ele trouxe uma dimensão humana que eu não tinha visto em edições anteriores. Ano passado se falou um pouquinho de capital social, mas hoje, dessa vez, o que mais foi falado foi quais são as características humanas que vão, de fato, fazer diferença no futuro, né? E à medida que a IA não traz a fricção, porque a IA ela faz tudo o que você quer, né? Na verdade, você pede um roteiro de viagem, ela te dá, e você fala, mas eu não gostei muito disso. Muito bem, você tem toda a razão, esse roteiro não é tão bom assim, é melhor o que você falou agora, o prompt que você deu agora. À medida que você não tem essa fricção, você para de aprender a conviver.
E é muito e essas convivências são os que fazem a gente tão humanos e tão interessantes. À medida que a gente não tem a fricção e a gente tem aprovação da IA e aprovação em todas as redes sociais, aprovação, aprovação, isso gera uma ansiedade por mais aprovação. E não uma ansiedade por como eu vou me conectar melhor com as pessoas e como eu vou conversar, ter conversas difíceis que são muito importantes. O Spielberg, ele fala muito sobre as experiências dele que ele levou para o cinema. Então, a inteligência artificial na arte, ela vai cruzar muitas coisas. Ela vai cruzar a maneira como o Gauguin fez a pintura do Gauguin com alguma coisa relacionada com algum cineasta. Mas tudo isso olhando para fora e para trás, e não necessariamente olhando para o que de fato é importante, que é como a criação vai lidar com isso. A criação, a arte, ela tem muito a ver com experiência. O Spielberg falou isso o tempo inteiro. As minhas experiências foi o que eu levei para o cinema. Então, essa reconexão com a arte, ela é muito importante para a gente continuar gerando um material interessante, para a gente continuar trazendo experiências humanas para a tela do cinema. Inclusive, o cinema ele é uma coisa muito coletiva, né? Isso o Spielberg falou também, né? A gente está no cinema, a gente tem uma experiência coletiva, a gente está sentindo junto, o teatro é a mesma coisa, e à medida que a gente fica vendo o tempo inteiro só trabalho artístico nas nossas redes ou nas plataformas, a gente vai cada vez mais tirando e diminuindo a dimensão dessa experiência coletiva. Eu não sei quanto tempo eu falei ainda, eu acho que eu estou bem de tempo. De qualquer forma, eu acho que são 3 coisas, 9 minutos. Eu acho que são 3 coisas importantes, interessantes da gente se conectar, que é um pouco a essência do humano, sabe? No momento que a gente fala tanto de IA. Foi essas experiências que eu queria dividir com vocês. Ótimo, Fê, perfeito. Acho que você ficou perfeitamente dentro do tempo, como sempre, né? E aí eu queria passar a bola para o Márcio, porque ele também apontou a apresentação do Sacks como um destaque das que ele viu lá. Eu queria que ele falasse um pouco mais também sobre o ponto de vista de quem trabalha com marcas, uma marca tão brasileira como a Olímpicos e uma marca e outras marcas que são vistas mais como internacionais, né? Khaled, traz um pouco para a gente do que você viu de mais legal lá, por favor. Bom dia a todos, obrigado. Fazendo uma ponte, queria começar de fato agradecendo ao convite, ao sempre, mas também agradecendo a Regina pela bela curadoria que ela fez para alguns convidados do evento. Eu ia para o South by Southwest, eu fui para o South by Southwest em 2011, 12, 13, 14, né? No momento em que o festival era realmente um lugar alternativo, diferente, né? Que tinha naquela classe, que era uma fusão de músicos, cineastas e essa galera da interatividade, que era uma coisa ainda a ser descoberta naquele tempo, e num tempo em que os ciclos de mudança levavam mais tempo. Hoje, hoje o mundo muda muito mais rápido. Então, primeiro, acho que é legal fazer esse paralelo, porque o que me chamou a atenção esse ano do South by Southwest é menos uma leitura de futuro e mais uma oportunidade de entender o presente. E aí, a curadoria da Regina me dava algumas pistas no meio daquele caos que a gente está vivendo, de tentar encontrar o que assistir, né? De repente, eu ia lá colar do trabalho maravilhoso que tinha sido feito. Mas o que para mim me chamou atenção, e eu acho que é legal da gente trazer, porque eu acho que os resumos estão todos por aí, né? Para a gente procurar lá os fatos das palestras. Primeiro, uma lógica e uma busca de entender esse presente, e para mim uma palavra-chave óbvia para nós, mas é a potência e o poder hoje do algoritmo. É importante a gente frisar isso, porque no final das contas o mundo está sendo filtrado pelo algoritmo. E aí, pânicos, guerras, medos, tudo que a gente acaba enxergando dentro da nossa timeline, editada e vista de maneira muito rápida, na verdade é
aquilo que o mecanismo está encontrando para fazer a gente assistir mais. Não quer dizer que seja o retrato do nosso tempo. Quer dizer, de fato, que é aquilo que está fazendo as pessoas passarem mais tempo consumindo conteúdo na tela. Então, acho que uma das minhas, das minhas maiores indagações hoje puta, nós estamos falando de relações humanas, né? E grande parte da pauta da discussão foram as relações humanas, essa importância, mas, de fato, a gente tem que saber jogar o jogo do algoritmo. E isso explodiu a minha cabeça, porque isso é sobre o tempo presente. Eu realmente sou uma pessoa que veio de um mundo muito mais das humanas, eu era um criativo publicitário, então eu olho para a história pensando no conteúdo que vai engajar as pessoas e que vai fazer as pessoas falarem sobre o assunto, mas de repente eu encontrei a necessidade de entender esse portal entre o que vai chegar às pessoas de fato e o que não vai chegar às pessoas de fato. Os jornalistas independentes discutindo se existia jornalismo independente nos dias de hoje, porque necessariamente a gente começa a escrever pensando, né, não mais naquilo que a gente quer, mas naquilo que daqui a pouco vai ajudar a ferramenta a engajar e trazer mais visibilidade para a ferramenta e para o negócio. Então, eu queria falar sobre isso porque isso explodiu a minha cabeça. E aí, eu acho que também, a partir disso, está todo mundo com muito medo desse presente, porque esse algoritmo que nos consome, que nos faz ficar mais tempo na tela, ele está trazendo medo para a sociedade, né? E trazendo medo para a sociedade, a palavra que entra nesse lugar de discussão é o trust, a confiança. Então, muito legal, porque eu estou estudando e apaixonado pelo estudo da Endelman, recente, um report, vale a pena vocês baixarem, gratuito, na internet, mas ele fala sobre a importância e a conexão do trust naquilo que a gente consome. E aí, hoje, o que as pessoas estão consumindo, de fato, e acreditando, são nos comentários de pessoas como eu, ou dos meus familiares, ou dos meus amigos, né? E não mais naqueles lugares que acabam, de alguma maneira, sendo influenciados por outros tipos de conteúdo, né? Então, acho que, né, Renato, conectando com o que eu acredito, o que a gente está fazendo com marca, a gente acredita hoje que as pessoas são a mídia mais potente, que as pessoas são antenas, e se a gente produzir conteúdo a partir dessas pessoas, né, a gente tem a confiança em relação à credibilidade de uma marca brasileira produzindo tecnologia. Então, só para fechar um parêntese e ligar esses pontos, né? E aí vem a maravilhosa palestra da Esther Perel, falando sobre, ela tem, né, um podcast maravilhoso, e ela é uma psicanalista, e ela conecta com, e as pessoas ligam e ela tenta de alguma maneira fazer uma psicologia selvagem, uma psicanálise selvagem em cima das pessoas, mas ela traz um caso que ela publicou na semana seguinte, né, que é exatamente igual ao filme Her. E aí tem lá o Spike Jonze fazendo os comentários, porque parece que ele foi profético, né? E na verdade ele não foi. E aí o insight ali para mim foi a história de, né, pelo amor de Deus, a AI é uma ferramenta. Não vamos transferir as nossas carências e as nossas necessidades de aprovação, né? Porque a AI fala que tu é maravilhoso, então tu não é rejeitado, tu não é traído, tu não tem coração partido, né? Vamos usar a AI como uma ferramenta e não ultrapassar um pouco disso. E aí a gente chega no lado mais humano, e eu deixei de fato, né, por último, que foi o maravilhoso Tom Sachs. Porque daí ele conecta nessa história do trust para mim, né? Um artista que acredita em primeiro lugar, e eu acho que isso é legal da gente trazer. A palestra dele foi Sympathetic Magic, How to Get Other People to Believe in Your Vision by First Believing in Yourself, né? Então, falando sobre, na verdade, o poder da produção, né? Num mundo em que a gente está discutindo um monte de coisa, querendo pegar o último conteúdo, a tendência, né? Ficar consumindo essa histeria toda,
né? No final das contas, a provocação dele era simples: crie antes de produzir, produza, né? É o craft, né? Se isolar da energia do mundo. Ele fala assim, num mundo que é viciado em inputs, quem constrói todos os dias é quem está construindo o mundo, né? E eu adorei isso, porque quando tu olha para a obra dele, tu acaba caindo naquele lugar maravilhoso em que ele fica fazendo com papel, com montagem, com bricolagem, projetos espaciais da NASA. Ele tem essa pira da NASA, e que, se uma pessoa contasse fora disso, diria que, tipo, isso não vai levar a nada. Mas como ele acredita e produz isso constantemente, sistematicamente, e ele traz o processo dele para parte da história, isso acaba virando arte, isso acaba sendo reconhecido como valor, simplesmente porque ele fez. Então, eu acho que vale muito a pena vocês mergulharem nisso, porque a gente chega nessa história sobre fazer, sobre a beleza do imperfeito, sobre a beleza do humano, né? E sobre a beleza de se conectar com questões pessoais dos outros, e isso acaba construindo a humanidade. Então, tentando fazer uma viagem não tão linear, e não explodindo o meu tempo, eu queria dizer essas coisas para vocês. Agora foi minha vez de deixar o microfone mutado. Kalash, obrigado pelo tempo, obrigado pelos apontamentos. Acho que sempre bom ter esse ponto de vista também de quem constrói uma marca que é super brasileira, trabalha com outras marcas, trabalha com japonês, né, com uma marca que é super conhecida por alta performance e tem construído a Olímpicos de forma tão bacana também. Agora eu queria passar a palavra para a Regina, que vai fazer suas observações e vai deixar uma provocação final aí para a gente reforçar nossa presença também no SXSW. Regina, está contigo. Obrigada, Pesote. Obrigada, Mel, Fê, Márcio. Márcio, você disse que você era um criativo publicitário. Eu diria que você ainda é. A gente meio que, as nossas essências. Eu não falo que eu era jornalista. Uma vez jornalista, então você vai ser sempre criativo. E é muito bom um criativo sentado na sua cadeira, assim, digamos. E adorei também você chamar a Esther Perel, que ela faz psicanálise selvagem. Também adorei. Bom, na verdade, até por conta da jornalista que habita em mim, né, eu fui editora por mais de 20 anos, então esse olhar de curadoria, ele me persegue para tudo. E eu fiquei por final justamente para isso, um pouco para dar uma pincelada na minha experiência. Essa foi a quinta edição do SXSW. Ele nasce 40 anos atrás, como um festival de música. Ele é em Austin, no Texas, ou seja, ali no sudeste dos Estados Unidos. Naquele momento, até hoje um pouco assim, menos hoje, mas durante, né, você está falando de década ali, final da década de 80, a costa oeste e a costa leste, elas eram as costas, os lados dos Estados Unidos, né, com Nova York e com a Califórnia ali pegando fogo. E esses dois fundadores do festival, eles vêm da indústria da música, eles queriam tornar Austin um destino cool, digamos assim. Começa com música, depois cinema. A, a interatividade, né, como se chamava ali, quando começa a emergir o digital, ele vira uma trilha. E aí, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, o Brasil descobriu esse festival. Ele mudou de mãos da virada de 24 para 26, ele muda de mãos, e ele começa a falar muito, os brasileiros descobrem e invadem o festival. E como vocês perceberam aqui, ele não é, né, a gente não vai lá para ver coisas sobre marketing, sobre publicidade, sobre mídia especificamente. Eu procuro justamente ver coisas muito fora da nossa bolha temática, digamos assim, porque ele tem esse caráter de inspiração.
E tem o caráter da conectividade, do networking. O que eu trago aqui para compartilhar com vocês? Um pouco, um foco que eu pessoalmente tenho. Eu sou também um dos meus chapéus, eu sou professora universitária, dou aula para o curso de Publicidade, Relações Públicas e Jornalismo na FAP, aqui em São Paulo. Então, olhar para a geração Z, e eu também sou mãe de 2 adolescentes, então eu olho com muita curiosidade e diria que com muita esperança para a geração Z. E houve um dos painéis que eu fui, que é de um executivo da Kantar, ele é inglês, o Andrew Yohannan. E ele trouxe um estudo que a Kantar fez sobre a geração Z do ponto de vista de um retrato, como que a geração Z se organiza social e economicamente, que é um viés diferente um pouco do que a gente vê. Primeiro que há uma realidade dura e cruel. Essa é uma geração que possivelmente ela vai prosperar no sentido financeiro menos que as gerações anteriores, que os pais. E isso impõe um desafio muito grande, de um certo pessimismo, até os jovens estão um pouco mais pessimistas com relação ao futuro, mas a chave que ele coloca é que é um pouco dessa inversão. Não há uma questão mais dura, mas há uma reconstrução das parcerias e do coletivo. Essa questão do foco em individualismo muito grande, do empreendedorismo, do chefe de você mesmo, que vem muito de uma chave, né, principalmente americana. Essa geração já percebe que se ela não se conectar com os outros e não se conectar com a rede, ela não vai conseguir prosperar. Então, tem uma inversão dessa chave, em vez do individualismo, o poder das redes e o poder das comunidades. Essas comunidades começam até em afinidades, né, o esporte, o e-esporte, todas as questões ligadas às afinidades, e aí os fandoms vêm muito nisso, porque junta, né? O que é um fandom? É uma coisa extremamente específica, onde a partir dessas afinidades culturais, eles se unem. E quem faz muito bem isso são os coreanos, com K-pop, com a dramaturgia coreana, os doramas todos. E agora eu vejo, pelas meninas que eu convivo, a questão toda de skincare coreana, que tem comunidades no TikTok. É incrível, eu acho que tem uma chave, né, de dos eventos ao vivo que dinamizam essas comunidades. E aí, fechando só essa palestra do Gen Z, que eu gosto muito, como o dinheiro é mais escasso para essa geração, até porque eles estão aí, né, entrando no mercado de trabalho e o mercado de trabalho sendo completamente reformatado por conta de inteligência artificial, eles não têm nenhum pudor em falar de dinheiro, em falar quanto que se ganha, em se compor, então fazer compras coletivas é uma coisa interessante. Então, eu acho que é bem bacana. Já foi falado aqui, mas eu vou voltar para essa palestra da Esther Perel com o Spike Jonze, porque num dos meus artigos que eu escrevo lá no meu blog, que fica no site do Women Taught, dentro do minha mensagem, eu fiz um texto falando sobre a colonização dos afetos, juntando uma das grandes convergências que a Amy Webb trouxe. A Amy Webb rebatizou as tendências dela de convergências, que continuam sendo tendências, eu acho que é mais um nome contemporâneo, e ela fala da terceirização emocional. A gente passou da era da economia da atenção e agora a gente está terceirizando tudo que é emoção, desde dos chatbots e das assistentes virtuais que a gente fala o tempo todo, das terapias hoje sendo feitas com
chats GPTs e outros similares, e os relacionamentos afetivos. E aí, na gravação, né, isso está, inclusive, disponível. Existe um podcast da Esther Perel, que a gravação foi lá ao vivo, e ela chama o Spike Jonze, que em 2013 fez Her, e ela mostrou ali um vídeo de um paciente dela que namora a Astrid, que é uma assistente virtual ali, linda, maravilhosa, que só elogia ele. E o que ela coloca como reflexão, primeiro, é todas essas ferramentas de IA, elas pertencem normalmente até uma pessoa ou uma empresa, e elas são criadas para que a gente fique mais tempo lá. E isso está indo para uma empresa. Então, todas as nossas informações estão indo para a mão de uma empresa, e as pessoas que estão usando cada vez mais para os relacionamentos afetivos, eles estão eles não estão se preparando para a fricção que a vida real coloca. Então, isso é também uma reflexão muito importante. E para fechar, que eu tenho só 3 minutos, não é sobre uma palestra específica, mas é sobre o evento em si, né? Eu fui a primeira vez em 2014, 2017 e os últimos 3 anos. O SXSW, ele é um evento norte-americano, estadunidense, onde o qual os brasileiros meio que descobriram, invadiram, estão lá marcando presença, mas os speakers todos são basicamente americanos. Então, ele é um ponto de vista dos Estados Unidos sobre o mundo, é uma visão de mundo norte-americana. E tem esse viés, né, para o bem e para o mal. E a provocação que eu coloco é que nós estamos no momento, o Brasil está muito na moda. A latinidade está muito na moda, né? O Márcio tem aí o privilégio de ter marcas que nasceram no Brasil, tem algumas que são internacionais, mas tem marcas como a Olímpicos, que compete com players globais. A gente vê hoje, né, a força do nosso audiovisual pelo cinema. A gente vê o Pix, que é um produto 100% brasileiro, uma tecnologia inovadora. O nosso sistema financeiro é um dos mais avançados do mundo, eu diria que é o mais avançado do mundo, e está causando, inclusive, ciúme e inveja de outros países. Então, eu acho que tem uma hora da gente olhar para isso que a gente tem. O que a gente tem como característica humana brasileira? A nosso poder de conexão, a nossa criatividade brasileira, que é uma das 3 principais. Então, eu acho que a gente também. É bom a gente ir lá e a gente voltar com essa. A gente está muito bem em muitas coisas e a gente precisa. Falando em terapia, eu adoro. Por isso que eu adorei o psicanalista selvagem, né? Eu faço terapia há 30 anos, não consecutivos, mas com o mesmo terapeuta. Eu vivo falando para o meu terapeuta que ele não pode nunca morrer. Falei assim, eu tenho que morrer antes que você. Ele é um pouco mais velho que eu, então assim, temos um problema, mas nós vamos viver 100 anos. Mas ele costuma dizer que o problema básico do ser humano e de qualquer problema de relacionamento que ele, né, atende, né, na experiência dele, são 2, basicamente. Um é comunicação e o outro é baixa autoestima. Isso está na raiz de qualquer ruído de relacionamento humano, seja pai e filho, seja né, os relacionamentos afetivos que a gente tem ao longo da vida, mãe, enfim, né, mãe com os filhos e tal. Nos relacionamentos profissionais que a gente tem com o chefe, com os subordinados. E eu acho que essa é a chave. A gente como povo brasileiro, como, né, aí tem essa expressão agora sul global ou América Latina, a gente tem esse poder de se comunicar bem. Se a gente vê todas as plataformas digitais, o Brasil é se não é o maior, está entre os 3 maiores usuários das plataformas. O WhatsApp Business, que lá atrás, quando eu tive uma rápida passagem por agência, o maior uso de WhatsApp Business é no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a gente e se valorizar mais. E eu acho que essa questão da conexão humana, que é a grande chave, né, que a gente sai aí do papel do humano e da força do humano nesse momento, eu sei que aqui na nossa audiência tem pessoas de diversas regiões do Brasil. Eu acho que esse é o meu recado final. A gente
tem que se valorizar mais como potência criativa e como grandes players dessa tecnologia, que talvez seja melhor, porque a inteligência já não é só humana, mas a grande tecnologia que nos diferencia é a tecnologia da conexão. E eu acho que isso ainda é nosso, pelo menos. É isso, Pesotti, cumpri aí, né, os meus minutos. Excelente, Rê. E assim, eu acho que é muito bacana você fechar com essa provocação que tem sido falada por diversas vezes, né? Todo mundo vai ter as mesmas ferramentas, todo mundo vai ter quase o mesmo acesso a todas as ferramentas de inteligência artificial. O que vai fazer diferença é a gente, né? É o humano. E passou muito pelos debates também, essas preocupações com saúde mental, já que todo mundo diz que todo mundo vai ser demitido e vai sobrar só as máquinas. Então a gente fica, tá, mas como que a gente vai se destacar? A gente vai se destacar sendo a gente, né? E aí eu queria até, a gente vai ter 3 minutinhos para cada um, e eu até queria perguntar para a Fernanda exatamente sobre isso, porque hoje ela está numa empresa que a gente tem certeza que é uma das indústrias, uma das empresas mais criativas do mundo, é um gigante dentro do nosso mercado e que às vezes a gente não olha para dentro, né? Olha, às vezes a gente olha para fora, vê as gigantes globais fazendo tendo grandes iniciativas e a Globo é um grande destaque nisso. Como que é, Fê, também trabalhar dentro da empresa que tem a criatividade no cerne também? Tudo sai da criatividade para a Globo. Boa pergunta. Na verdade, quanto mais eu vim do mercado publicitário, né? Então eu sempre trabalhei dentro de agências, né? E sempre a criatividade sempre permeou o meu universo, inclusive a Globo, como permeou o universo de todos os brasileiros. Mas quando a gente entra numa empresa como a Globo e a gente vê a máquina por dentro, que é o jornalismo preocupado sempre em trazer a verdade, e isso é um ponto que foi falado, inclusive pela Melissa na apresentação dela, que é a partir do momento que a gente tem tanta IA e tanta fake news, a gente precisa cada vez mais entrar numa curadoria importante do ponto de vista de informação, porque fica cada vez mais difícil você saber o que é real e o que não é, né? Então, você ir na fonte, entender como o jornalismo trabalhou para poder trazer aquela verdade é algo que deixa a gente um pouco mais seguro num mundo tão fluido e fragmentado como a gente tem hoje. Então, é incrível a gente estar trabalhando numa empresa que, de fato, tem esse compromisso. Eu tenho trabalhado muito com as regionais da Globo, né? Então, a Globo, não só ela é uma empresa nacional e a gente olha o Brasil como aquele grande produtor cultural e a Globo como a grande expressão dessa produção cultural que existe, mas quando a gente vai nas regionais da Globo, a gente vê o quanto de riqueza tem em cada região do Brasil. E a gente é muito ciente desse cuidado que a gente tem em mostrar o que o Brasil é de fato. Só que a gente vê que muitas vezes o próprio mercado publicitário e, em geral, a gente olha muito para fora. Tem uma música do Sai Guarabira que diz que Nova York é mais perto que o sertão. Muitas vezes, para o mercado publicitário, é um pouco isso, né? Nova York ou Austin é mais perto que o sertão. E o Brasil, ele tem tanta riqueza, e aí fazendo conexão com o que falou a Regina, a gente precisa olhar um pouco mais para dentro, porque eu acho que é aí que também estão as nossas soluções, sabe? No mundo, é um festival super estadunidense, né? Super norte-americano, mas, ao mesmo tempo, a gente tem questões aqui que são questões tão importantes ainda e que a gente esquece delas. Então, tá na Globo de alguma forma, você ter uma conexão muito forte com o país. É você sentir a força e a potência que o Brasil tem em todas as suas expressões culturais. Então, para mim, é um privilégio e um orgulho enorme. Legal. Fê, eu acho que eu vou conectar o seu final com o Márcio, né? Quem não sabe, a Olímpicos, a Vulcabras tem um centro de desenvolvimento lá em Parobé, no Rio Grande do Sul, gigantesco. É uma coisa louca o que eles fizeram nos últimos 5 anos. E conectando com o que a Regina falou, queria que ele falasse um pouco sobre esse Sul Global. A gente já conversou sobre isso em entrevistas, inclusive eu já trabalhei no mundo da corrida. 15 anos atrás seria inimaginável a Olímpicos
ter produtos que fossem do mesmo calibre que outras marcas internacionais. Antigamente o pessoal olharia para um tênis da Olímpia e falaria assim, você não sabe o que está colocando no pé. Hoje não, as pessoas desejam os tênis da Olímpicos, né? Como que é esse destaque, Marcos? Tá na fábrica lá no Ceará, lá em Horizonte, tá no centro de desenvolvimento lá da marca lá em Parobé, unir esse Brasilzão todo para a gente ter orgulho do que a gente faz também. Mesmo indo na XSW, ter orgulho do que a gente faz aqui, o que a gente leva para o exterior também. Muito legal as pontes e a oportunidade, né, de falar sobre isso. A gente está construindo a Olímpicos agora dos próximos 3 anos, assim, sempre com um olhar não mais de longo prazo, porque a gente não sabe mais o mundo no longo prazo, mas com uma visão de 3 anos que nos permite ter consistência, e consistência constrói confiança do consumidor e no final das contas, né, a gente quer construir uma imagem sólida de marca. Mas a gente vem construindo com a comunidade. Eu acho que o que a gente construiu foi um produto com a comunidade em que a gente chama pessoas relevantes da comunidade corredora para co-criar o produto. Então, demonstrando na prática para essas pessoas que são influentes que a gente sabe fazer, que a gente tem tecnologia, que a gente tem equipamento, mas nesse conjunto de opiniões, trazendo o que agora a gente conseguiu nominar de Tropical Tech. Assim, foi agora que surgiu essa palavra, porque a gente realmente acha que o nosso tênis ele tem, no ponto de vista técnico do produto, mais transpiração, né? Ele tem, no design, ele tem mais cor. A gente soube que o pé do brasileiro é mais largo, então a gente conseguiu, inclusive, construir uma forma, não é mais comprar o tênis importado e, de alguma maneira, cortar ele para copiar, fazer engenharia reversa. É realmente conversando com o brasileiro, a gente vem evoluindo o produto que já está na sua 5ª edição. E aí a forma como a gente conta também é viajando o Brasil. A gente tem um circuito de corrida chamado Bota para Correr, Renato conhece, em que a gente já foi para Jalapão, Alter do Chão, Pantanal, Morretes, no Paraná, Chapada dos Veadeiros, agora vai ter Chapada dos Guimarães em setembro. Então a gente convida o brasileiro a conhecer o Brasil correndo. A gente leva influenciadores, a gente abre para a comunidade local também inscrição, a gente faz festa, então a gente descobriu que o brasileiro gosta de festa, então antes de surgir os festivais de corrida que agora tem com festa, a gente já fazia desde a primeira edição, surgiu em 2019, e a gente entende que as pessoas são antenas, então as pessoas estão lá contando a história dessa marca, conhecendo o Brasil correndo, conhecendo a tecnologia brasileira através da corrida e trazendo depoimentos reais para suas redes sociais. E aí a gente conecta naquilo que a gente está falando, as pessoas confiam em pessoas. Não à toa, as fake news agora estão aí porque tem o tal da tia do Zap acreditando nas mensagens de WhatsApp. A gente confia tanto nas pessoas próximas a nós que a gente acredita nas fake news que a gente recebe no celular. Mas, de fato, quando pessoas comuns querem começar a correr, elas não querem mais saber o que um atleta está usando. Ela quer saber o que aquele ídolo próximo dela, aquela pessoa que acorda às 6 da manhã e mudou a vida dela a partir da corrida, usa. Então, dentro desse ciclo, a gente pede indicação para um amigo que é o nosso formador de opinião dentro daquela categoria. E aí a gente acabou construindo essa marca cheia de motivos para o brasileiro curtir e que está sendo uma jornada maravilhosa de construir de forma colaborativa, co-criando, sem saber muitas respostas do futuro, mas tendo algumas palavras mágicas que de alguma forma decodificam o trabalho e essa expressão do que a gente está fazendo. Beleza, Khalad, você fala com tanto amor da corrida que dá até vontade de correr, de voltar a correr, né? Me dá preguiça, mas dá vontade de voltar a correr também, viu? Nem que seja para poder ir nesses eventos que você fala tanto. Eu vi uma entrevista recente da Zélia Duncan com o Marcelo Serpa falando que o sonho dela é voltar a correr, voltar a poder fazer os eventos que tem o show no final, tal. É uma comunidade tão grande que eu acho que vale a pena a gente olhar com outros olhos também. Bom, gente, 1 hora já de evento. Mel, eu queria fechar. O fechamento vai ser da Regina, mas eu queria perguntar para você rapidamente sobre... você falou muito sobre a presença
de mulheres nos painéis, né? Eu queria falar um pouco, eu queria que você falasse um pouco sobre essa presença feminina também no SXSW. Se discutiu muito também sobre as novas lideranças, como as novas lideranças precisam ter outros olhos, até para cuidar das pessoas. Então eu queria que você falasse, como presidente do Sempre, como que esse Brasilzão pode olhar as mulheres como líderes e como ser um líder melhor também no dia a dia. Estava desmutando aqui. Bom, vamos lá. E é verdade, né? Eu acabei de notar aqui, enquanto a gente falava, que todas as palestras que eu trouxe eram de mulheres, todos os posts que eu fiz eram sobre palestras lideradas por mulheres. Acho que não tem viés, mas como eu, em um momento, né, e todos falaram, eu estava buscando falar sobre nós, sobre pessoas, sobre gente e sobre cuidado, eu acho que no final das contas, as mulheres trazem esse assunto para a sua narrativa com mais normalidade, né? E eu acabei buscando, e de fato os conteúdos foram muito femininos, né? Falando sobre a presença da liderança feminina, né? A gente não correu para tantos lugares como o Márcio falou, né? Mas nós no Sempre, a gente tem visto, visitado muito aí várias cidades afora pelo Brasil. A gente acabou de voltar de Goiânia, a gente vai para Vitória, a gente vai para Belém esse ano. E olhando para esses lugares também, é impressionante como a gente nota a presença feminina e a liderança feminina cada vez mais consolidada. Eu aqui, a primeira mulher assumindo a presidência do Sempre, eu acho que isso é muito significativo também. E eu tenho olhado muito para essa, não gosto de falar característica feminina ou masculina, mas para essa energia, né? Para essa energia do olhar, do cuidado, para essa energia da intuição. Eu acho que o que está faltando nesse ambiente que a gente vai passar, eu ouvi isso também acontecendo no SXSW, que é, os algoritmos estão aí, os números estão aí, mas tem uma coisa essencial do ser humano, que é a intuição. Aquela intuição diferente do instinto, que é aquela intuição que passa pela construção a partir da sua experiência, do seu repertório, do seu sentimento e da sua emoção, e que nós, então, possamos trazer mais intuição no dia a dia para os nossos negócios e para as nossas relações. Conto não só com as mulheres para isso, mas conto também com todos os homens nessa missão de colocar a intuição, o sentimento, a expressão junto com tudo aquilo que a gente sabe fazer, e eu entendo que assim seremos bons líderes para os nossos negócios, boas pessoas nas nossas casas, famílias e sociedade. Então é isso que eu espero que a gente consiga cada vez mais olhar e trazer. Beleza, Melissa, obrigado pelo tempo. Eu queria agradecer muito sempre pelo convite, sempre um prazer participar dos eventos do mercado. E agora eu passo para a Regina Augusto, que é a diretora executiva do Sempre, para fazer o fechamento e convidar as pessoas a entrarem no site do Sempre, acompanhar nossos conteúdos que estão sempre no ar. Obrigado, gente. Obrigada, Pesote, obrigada, Mel, Márcio e Fê. Obrigada a vocês que estão aí. A gente está com mais de 200 pessoas online numa terça-feira às 11 da manhã. É muita coisa. Obrigada. Estouramos o tempo, então não vou me alongar aqui. Só dizer que a gente, como a Mel já falou, né, esse olhar para o Brasil é uma das nossas missões, e a gente faz isso por meio dos nossos canais todos, mas também presencialmente indo nos mercados. Estou só complementando, né? A gente acabou de fazer um evento incrível em Goiânia. Agora, em maio, vamos para Vitória. No segundo semestre, estaremos em Salvador e em Belém, o que nos deixa muito orgulhosos. E é isso. Bom dia, agora já boa tarde para todo mundo. Muito, muito obrigada pelo tempo, atenção e carinho de vocês. Até breve. Valeu, gente. Obrigada. Até, obrigada, gente. Prazer. Prazer.